nosso tema maior, né? Sexo e sexualidade, e o tema de hoje, juventude e sexualidade. E quem vai trazer pra gente é o Marcos Papa, já esteve conosco no ano passado e optamos por trazê-lo de volta porque agradou a todos, né? Ele fala já na casa Célia Xavier, em outras casas em Belo Horizonte, ele participa na casa, é um jovem como todos que estão aqui. Já passei um pouco disso, né? Mas continua jovem. Obrigado. E aí ele vai trazer pra gente o estudo, e nós temos até... Cacau, podemos ir até 9h40? 9h40, aí tem um pipi break e 9h50 voltamos, tá? E aí vamos até 10h50. O Marcos vai precisar do quarto? Não, vou ficar só na projeção mesmo. Pessoal, bom dia. Bom dia. Primeiro é um prazer imenso retornar. Até comentei com a minha mãe ontem, falei, mãe, é impressionante, um dos lugares que eu mais me sinto à vontade é em Betim. Seja no Congeb, recentemente eu estive, né, na Semana de Kardec, lá no CDL, perto do Shopping Betim. E é impressionante como que eu me sinto à vontade com vocês. Como a Sônia já falou, eu sou da Associação Espírita Célia Xavier de Belo Horizonte, o pessoal aí que não me conhece, né? E o Célia Xavier tem uma casa irmã aqui em Betim, que é a Casa de Etelvina, que tem representantes. Eu já os observei, até levante a mão quem é da Casa de Etelvina, por favor, aí eu já tinha observado alguns. Somos de casas irmãs, né? O Célia Xavier também tem o seu espaço aqui em Betim, no bairro Citrolândia. Então eu fico muito feliz de saber da presença de vocês. Muitas pessoas lá no Célia me perguntaram, será que o pessoal da Casa de Etelvina vai lá? Será que eles vão estar lá? Eu falei, não, vou perguntar, vou pedir para levantar a mão. Então tá aí feito o registro. Bom, quando eu recebi o convite para retornar esse ano, foi para mim uma alegria muito grande. Porque imediatamente que eu fui convidado, eu fui lá procurar nos meus pertences algo que eu guardei e que eu fiz uma promessa aqui no ano passado. Então assim que eu recebi o convite, eu virei e falei, eu vou cumprir a promessa. Vocês lembram dessa caneca aqui? Quem estava aqui ano passado vai lembrar. Foi a caneca que eu ganhei de presente aqui da Congeb. Aí eu virei e fiz uma promessa ano passado, ó. No ano que vem eu vou trazer a caneca e vou tomar água nela durante o estudo. Então eu já começo feliz. Cumprindo a minha promessa. Não, tem água aqui, ó. Tá bom. A água aqui tá bom demais. Tá bom demais. Então eu já vou cumprir na minha promessa aqui, já enchendo ela de água. Eu falei, não. Assim que eu recebi o convite, eu olhei para a caneca e falei, vou cumprir a minha promessa. Que coisa boa, né? Bom, deixa eu tirar os livros aqui, que tem um tanto de livro que é importante, inclusive o livro do tema. Vou colocar esse aqui fora, tiro. Beleza. Em primeiro lugar, eu queria parabenizá-los pela escolha do tema. É impressionante, mesmo em 2011, como que falar sobre sexualidade ainda gera algumas dificuldades. Eu me lembro há alguns anos que eu participava de um evento, não tem necessidade de eu citar o nome do evento, e sempre que terminava o evento, eles pediam para fazer uma votação para o evento do ano que vem. Qual que vai ser o tema? Qual que vai ser o livro, né? Aí o pessoal colocava no papelzinho e aí depois era listado no quadro, aí o pessoal levantava a mão, comentava, votava e tal. Aí beleza, abriram lá os papeizinhos, né? Mas foi um tal de sair Vida e Sexo do Emmanuel. E Vida e Sexo, né? Foi bem votado nos papéis, aí colocaram outros livros. Tinham romances de Emmanuel, livros do André Luiz, O Homem Integral da Joana de Ângeles. E aí o que aconteceu? Na hora antes de começar a votação, os organizadores do evento se reuniram e eles estavam discutindo se iria retirar o Vida e Sexo da votação. Não, porque esse tema pode gerar problema. Às vezes a pessoa lá, o título do livro, né? Eles vão achar que vai falar só sobre sexo e tal. E eu escutando aquilo, né? Aí eu respirei fundo, porque nessas horas a gente tem que tomar muito cuidado
de respeitar a opinião do outro. Porque esse assunto é tão complexo que até quando você vai conversar sobre isso, você tem que colocar um pé atrás, porque você não sabe da realidade da pessoa. Às vezes um simples comentário que você vai fazer, a pessoa vai se sentir ofendida. Aí na hora eu respirei fundo e falei, gente, em primeiro lugar, vocês abriram a votação. Várias pessoas colocaram no papel vida e sexo. Então se ele não figurar na votação, o pessoal vai, ué, eu votei no vida e sexo, por que o livro aí não apareceu? E outra coisa, Emmanuel, que é o guia de Chico Xavier, ia escrever um livro desse aqui à toa? Por que existe uma obra como essa para nós? É porque o assunto merece total esclarecimento. Então eu assim, parabenizo mesmo a coragem de vocês. Recentemente, um outro evento também, estava na dúvida se colocava o livro na bibliografia. Eles estão tratando do tema, mas não colocaram na bibliografia, porque não queriam a palavra sexo. Eu virei e falei, engraçado, né? A gente fala muito, o espírita tem mania de criticar as outras religiões, que é um ato muito feio da nossa parte. Ah, o católico, o evangélico é muito preso, mas nós espíritas também temos as nossas dificuldades. E é impressionante como que até no movimento espírita também há uma resistência muito grande com o assunto sexualidade. Interessante, né? Porque é através da relação sexual que acontece a reencarnação, que é um dos fundamentos básicos que a doutrina espírita nos ensina, e que graças a isso nós estamos aqui, continuando esse processo de renascimento e de uma nova oportunidade para cada vez mais aplicarmos a lei do progresso. Essa lei do progresso que nos empurra ou pelo amor ou empurra pela dor. Porque quando você vai contra o progresso ele vai te empurrando, né? A gente sofre, dói, empurra com força, mas a justiça divina sempre nos coloca para frente. Então eu fiquei muito feliz com a escolha do tema, que não é um tema fácil, porque deriva das particularidades de cada um. Cada um tem uma realidade da sua família, por isso deve ser respeitado. Porque tem famílias hoje que já conversam abertamente sobre o tema, mas ainda existem pais e mães que têm dificuldade. E aí a gente vai lá no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec dedica um capítulo inteiro para o honrar pai e mãe. Num dos parágrafos desse capítulo diz o seguinte, que pais e mães cometem erros, mas não cabem a nós filhos julgá-los. Isto é para a justiça divina. É lógico que no relacionamento do dia a dia é difícil, todos nós somos imperfeitos. Mas o Espiritismo, com a luz da reencarnação, ele vem nos ensinar o quê? Que não existe vítima e vilão. Nós não sabemos nas outras existências o que nós fizemos. E por que, e nada é por acaso, por que estamos nesta família, vivendo essas dificuldades, com o pai, com a mãe, ou com a avó, com o tio, que tem essa dificuldade de conversar sobre sexualidade? A gente não sabe o passado dessa pessoa. Como que foi a infância do meu pai e da minha mãe? Como que foi a infância dos meus avós? Que esse assunto era proibido. Gente, quando eu era mais novo, lá no Célia Xavier, não se falava muito de... Olha, você viu, eu estava na casa espírita, a casa espírita tem 63 anos. Eu lembro quando eu estava entrando na mocidade, 13, 14 anos, uma vez lá sugeriram o estudo homossexualidade. Nossa, mas de jeito nenhum. Sexualidade, falava lá um pouquinho, pegava trecho de um livro e outro e olhe lá. Agora um estudo só sobre homossexualidade, isso eu fui ver agora, há anos recentes. Há pouco tempo que teve um estudo sobre isso. E foi um estudo dificílimo, porque mexe com a emoção das pessoas. E aí cai naquele problema, né, do ponto de vista pessoal. E por isso então que eu tenho um respeito imenso por esse livro. Olha, nós temos excelentes livros que falam sobre sexualidade. Todos os livros que a comissão de estudos recomendou para a gente estudar foram excelentes cada um. Mas não tem jeito, pelo menos no meu gosto, eu considero esse Vida e Sexo o melhor de todos.
E para quem não gosta de ler, é uma ótima notícia, né? Que ele é fininho, tem as letras grandes, várias páginas em branco, uma beleza, né? O pessoal adora, né? Olha aqui, pô, esse livro eu vou ler rapidinho. Por que ele é pequeno? Porque Emmanuel foi objetivo. Porque o assunto sexualidade não tem que ficar lá. Se você começa a entrar no âmbito só da opinião pessoal, aí vai esbarrar na questão cultural, na questão familiar, as dificuldades que cada um tem em relação ao tema. Então isso tem que ser tratado com muito respeito. E o respeito está naquilo que eu falei agora há pouco. A questão do sexo, da relação sexual, nada mais é do que o mecanismo para que aconteça a reencarnação. Daí a gente vê o peso disso daí. E aí muitos ficam, mas falar sobre relação sexual, sexo, sexualidade, isso é negativo? Por que dá essa conotação negativa? Porque culturalmente, historicamente falando, nós carregamos em nossas vidas a questão do pecado, que veio de culturas anteriores, de religiões anteriores. E a doutrina espírita veio com seus esclarecimentos para a gente se livrar um pouco disso. E sobre essa questão da sexualidade, eu lembro muito a questão também do dinheiro. Ó, já vou usar a caneca, olha que legal. Ô, gente, muita gente, o dinheiro, né, é complicado, a gente acaba ficando escravo do dinheiro. Eu uma vez assisti uma palestra de uma senhora, nunca mais eu esqueci a palestra dela. Ela virou no meio da palestra, estava falando sobre problemas conjugais. Aí uma hora a pessoa levantou a mão, mas infelizmente lá em casa começou a ter problema financeiro e aí atrapalhou o casamento e tal. Aí a expositora virou e falou o seguinte: o dinheiro é neutro. Você faz do dinheiro o que você quiser. Não é o dinheiro que vira para você e fala, olha, vai lá na loja e compra aquilo. Não, você tem cartão de crédito, pode parcelar em várias vezes. Não é o dinheiro que faz isso com a gente. Então, com pouco dinheiro ou com muito dinheiro, eu é que dou a história desse dinheiro. A sexualidade é a mesma coisa. Não tem nada de feio, não tem nada de vergonhoso de falar sobre isso. Quem envergonha o assunto somos nós. Porque a sexualidade também vai ter uma conotação neutra. Nós é que decidimos como que vamos usar isso. E aí, claro, né, vão vindo várias e várias experiências de outras vidas. Nós estamos aqui o quê? Para a gente conseguir melhorar isso aí um pouco. Beleza? Então, o estudo com o título de hoje, Juventude e Sexualidade. Porque é a fase que isso mais se aflora. É exatamente nessa transformação. Porque a gente primeiro está lá na primeira infância, né? Que é aí do 0 a 7 anos, 0 a 6 anos. E aí esse período é muito interessante, se a gente pegar as perguntas de O Livro dos Espíritos, de 382 a 385, Kardec pergunta muito sobre o início, o processo da reencarnação, como que é essa questão do retorno na fase infantil, o que representa a fase infantil da reencarnação. A espiritualidade da 382 vai responder o seguinte para Allan Kardec, que é o período de repouso do espírito, essa fase aí dos 0 a 7 anos. Por que é importante a gente frisar isso? Porque olha só que interessante o mecanismo da reencarnação que a gente falou aqui agora há pouco. Quando a gente vê uma mãe com um bebezinho no colo, as mulheres não precisam nem dizer, né? Pelo instinto materno, elas derretem na hora. Vocês repararam? Quando chega uma pessoa, uma mulher com um neném, na hora, né? Aquela histeria fraterna, né? Aquela histeria gostosa. Não quer pegar, não, que vontade de morder. Essa frase você escuta. E até os homens, né? Nós homens, né? Os durões, né? Até aquele mais durão de coração. É impressionante como que uma criança, um bebezinho frágil, causa uma comoção e um respeito na gente. A gente toma até cuidado na hora de chegar perto. Você não chega abraçando de qualquer maneira, né? Você vai todo cuidadoso, né? Como que aquele ser desperta um carinho com a gente. E a gente nem imagina que espírito que está habitando aquele bebezinho. Pode ser que ele foi o assassino da mãe em uma vida anterior. Então, vejamos a beleza do mecanismo da reencarnação. Olha a oportunidade que a vida nos dá de volta, da gente poder amar uma pessoa
graças a esse esquecimento que a gente tem das vidas anteriores. Olha que oportunidade maravilhosa que a justiça divina nos dá para recomeçar. E é através da relação sexual que funciona esse mecanismo. Daí a gente começa a perceber a grandiosidade que é o assunto sexualidade. Um assunto extremamente bonito quando se fala na questão da imortalidade da alma. É essa sequência que a gente vai continuando aí. Bom, a gente escuta muito na televisão, né, e recentemente, como estão tendo casos de crimes passionais, pessoa que mata por ciúme, né, namorado, namorada, suicídios que geralmente a imprensa tem uma ética de não divulgar muitos suicídios, mas a gente acaba ouvindo, né, nas faculdades, alguns amigos comentam com a gente, ou lá na minha sala, o cara suicidou porque a namorada terminou. Eu conheço 2 pessoas, né, que me contaram, de pessoas da sala delas, que aconteceu isso, né. Então a gente vai acompanhando essas notícias, né, e sempre na televisão surge um psicólogo ou um psiquiatra renomado falando sobre isso, e a gente tem um respeito muito grande por essas ciências. A psicologia, a psiquiatria, elas vieram para nos auxiliar. Mas essas ciências, em suas formações, são ciências materialistas, que não acreditam em Deus, não acreditam na alma, não acreditam em reencarnação. Claro, hoje nós temos vários psicólogos e psiquiatras que são espiritualistas, que são espíritas, mas a base dessas ciências são ciências materialistas. Então eu vejo eles comentando, tentando arrumar uma solução, mas isso acontece, né? Porque às vezes é um trauma de infância, porque hoje também a vida está cada vez mais corrida, influência da mídia, nós vamos falar muito sobre a influência da mídia hoje, influência da mídia, né? As explicações são válidas? Claro que são válidas, quando esse profissional vai lá na televisão explicar. Mas a gente percebe que eles sempre consideram o quê? A atual existência. E até mesmo nós espíritas temos uma dificuldade de pensarmos que estamos vindo aí de várias e várias outras existências. Ou seja, a imortalidade da alma, que é um dos pilares da doutrina espírita, nós ainda temos aquela dificuldade de assimilar. A gente pensa muito sobre a atual existência. Mas a partir do momento que eu busco essa lógica, que eu tive várias e várias e várias outras existências, eu passo a compreender melhor os problemas que eu estou vivendo hoje, principalmente na área da sexualidade. Pessoas que nasceram em lares que foram extremamente bem educadas, tiveram uma condição financeira muito boa na infância e na adolescência, e a pessoa fica completamente desregrada, tanto na área da sexualidade, nas drogas, na bebida. Aí a gente pergunta, mas como assim? A pessoa foi educada corretamente, estudou nos melhores colégios, né? Mas, se a gente considerar só a atual existência, realmente a explicação não fica muito lógica. Mas com a luz que o Espiritismo nos trouxe, a gente passa a entender melhor esse quebra-cabeça que é as nossas vidas. Esse quebra-cabeça de problemas que todos os dias eu vou tentando montar uma pecinha para a minha vida ficar um pouco mais confortável. Tem dia que é difícil, né? Tem dia que a gente tem uma dificuldade de reunir as peças certas. Tem dia que parece que chega uma situação que ou alguém, ou nós mesmos, pegamos o tabuleiro do quebra-cabeça e jogamos, porque rebenta as peças todas, né? Aí você tem que catar as pecinhas no chão, os caquinhos, para montar o quebra-cabeça de novo. E às vezes a gente não consegue montar o quebra-cabeça numa só existência, né? Então a gente volta e monta mais um pouquinho, volta e monta mais um pouquinho. O fato de eu ter escolhido estar aqui hoje na Congeb já é uma vontade minha de montar mais as minhas peças desse quebra-cabeça. Se eu hoje estou abrindo mão, e eu tenho certeza que muitos aqui devem ter pensado, poxa, meu primo foi lá para Arraial da Ajuda, nossa, lá deve estar bom demais. A galera lá da rua foi para Diamantina. Ô gente, não se sintam culpados quem pensou isso. Ainda mais se nós estamos falando de juventude, né? Nessa fase da vida a gente quer se divertir também. A gente quer curtir também.
Mas que bom que nós já estamos tendo a maturidade de saber escolher os momentos. Olha, eu gosto de divertir, eu gosto de axé, eu gosto de música de carnaval, eu gosto de samba, eu gosto de pagode, eu não preciso deixar de gostar dessas coisas. Mas tem determinados momentos da nossa vida que fazer a opção de estar num lugar em que eu vou poder refletir melhor, pegar as pecinhas do meu quebra-cabeça com o auxílio dos estudos, das técnicas da arte, dos filmes que são exibidos no encontro, se eu fiz essa opção, que bom, porque eu já estou contribuindo para a lei do progresso de todos nós. Bom, e aí quando a gente fala sobre juventude, e eu estava falando aqui da questão da primeira infância, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os jovens: quais são as minhas fontes? Porque quando eu sou criança, ainda a minha primeira fonte de informação é o quê? A minha família. Eu cresci ali, estou com a minha família. Então é meu papai, mamãe, titio, vovó. A minha relação é bem ali naquele mundinho gostoso, né? Confortável, quentinho. Quando a gente lembra um pouco das nossas infâncias, né? Independente se a nossa infância às vezes não foi uma infância muito legal, mas a gente sempre tem uma lembrança gostosa, né? Que seja do avô, da tia, ou da mãe ou do pai. Só que aí a gente vai crescendo, né? E entra na segunda infância, que é mais ou menos o período aí dos 8 aos 11 anos. Aí o nosso livre-arbítrio começa a aflorar. Porque segundo o livro dos Espíritos, de 0 a 7 anos é o período de repouso do Espírito. O Espírito está iniciando o processo de reencarnação. Então realmente essa presença dos pais, né? Dos responsáveis é muito fundamental. Mas depois que a gente passa dos 7 anos de idade, começa a aflorar a nossa personalidade, né? E a gente vê isso tão bem hoje, né? Quem trabalha com evangelização infantil sabe que é muito difícil evangelizar essa idade de 8 a 11 anos. Tem umas crianças assim que chegam assim, né? Já é o rei do pedaço, né? O verdadeiro tirano que existe dentro das casas, né? Mas por que será? De onde que veio essa personalidade? De onde que surgiu isso, né? É uma pergunta que se faz. Mas como a gente considera as várias existências, né? Só que quando nós chegamos lá nos 11 para 12 anos, que atualmente até a idade que eu trabalho lá no Célia Xavier, que é o último período da evangelização infantil, aí começa a ficar forte a questão dos novos valores. Porque quando eu sou criancinha, eu tenho os valores da minha família. E aí eu vou crescendo, vou para a escola, continuo lá no colégio, mas quando eu entro na adolescência, é uma transformação muito forte. Porque de repente, num piscar de olhos, eu olho assim, nossa, eu já estou mais alto que os meus pais. Eu já estou num corpo de adulto. De repente a pessoa se transforma ali, igual como eu trabalho nessa idade de 11, 12 anos, eu fico impressionado. No começo do ano, principalmente as moças que amadurecem mais rápido, você olha as meninas no começo, dando aquelas menininhas tititinhas assim, já no final de ano é sapato de salto, delineador, você fala, o que é isso? Passou só 8 meses, já está desse tamanho. É impressionante como que cresce rápido, né? Então você já está num corpo de adulto, mas a personalidade, muitas partes da personalidade ainda estão com tela na infância. É uma transformação muito difícil, porque você já é visto como adulto, ninguém pode chamar você mais de criança. Chama um menino de 12 anos de criança para você ver o que eles fazem com você. Não pode falar criança não, já é jovem, adolescente, nem adolescente eles gostam. Não, eu sou jovem, juventude, jovem. Lá na evangelização infantil, nós estamos querendo até mudar o nome, evangelização infanto-juvenil. Porque na turma de 11 e 12, falar que infantil, eles não gostam de jeito nenhum. Então já começa isso, né? Ele de alguns pontos a gente já se sente como adulto. E aí, óbvio, a questão da sexualidade começa a aflorar. E aí, quais são as minhas fontes de informação, né? Eu tenho a minha família, né? Os pais. Depois começa a abranger, né, a família toda, os primos, né, as primeiras brincadeiras, e aí, claro, já na infância a questão da sexualidade já começa a aflorar, dependendo do caso, né, e aí a gente respeita muito a psicologia, a psicanálise. O próprio Freud veio trazer esse conhecimento para a humanidade, que a sexualidade já é aflorada desde criança, dependendo da idade. Já se mostra isso, né? Daquelas brincadeiras entre primos, né? Que todo mundo aí já sabe o que é. E aí, ó, quem riu aí, eu nem olhei, tá? Não olhei pra ninguém, tô olhando pra cima, tá bom? Mas enfim. Então a gente tem a família aí, começa a entrar no colégio.
E aí começam as realidades diferentes, né? Porque você tem educações diferentes. Tem aquela educação que foi muito rígida. Tem aqueles pais que é o libera geral. E aí junta tudo, né? Aí começam os relacionamentos, né? Aí vem os amigos, a gente cresce, tá chegando a adolescência. Além dos amigos, surgem também os amigos entre aspas. Vamos falar sobre isso, né? E claro, os meios de comunicação, que mais adiante a gente comenta sobre isso. Mas a questão das minhas fontes, né? Porque quando eu estou entrando nesse período, estou aí com meus 13, 14 anos, né? Eu começo a formar novos valores, eu tenho a minha personalidade, a minha individualidade. E esses conflitos são muito difíceis, porque eu começo, inclusive, a ter um contraste com muitas das coisas que os meus pais me ensinaram, que eu não vou concordar muito, mas, poxa, mas são os meus pais, será que está errado eu discordar e tal? É uma relação muito difícil, né? Porque ambas as partes precisam ceder. E aí que às vezes costuma gerar um desequilíbrio. Porque às vezes do lado lá dos pais não cedem muito. Às vezes é o contrário. São os próprios pais que incentivam demais o filho a ter a sua própria vida, ter a sua própria independência, mas é o jovem que não quer sair do conforto. Então erros existem dos dois lados. Esse negócio de vítima e vilão, nós que somos espíritas, que acreditamos em encarnação, vamos esquecer essa história de vítima e vilão. Se a gente está naquela família, nada é por acaso. Se eu estou vivendo com um pai que nunca conversou comigo sobre sexualidade, provavelmente ele tem uma dificuldade imensa sobre isso. E eu preciso viver essa experiência. Provavelmente eu estou precisando viver essa dificuldade de falar sobre esse assunto. E aí está o problema, né? Porque às vezes a gente vai buscar nas fontes externas e aprender lá fora, aí é complicado. Eu uma vez fiz um estudo lá no Célio Xavier para os pais. E eu falei isso muito com eles. Eu virei para eles e dei um exemplo do jornal. Saiu o assunto sexualidade, e os pais levantavam a mão. Pois é, mas meu menino já está lá no Twitter, no Facebook, eu não entendo nada desses negócios. Os pais entram em desespero, né? Estou vendo que fica lá na internet aquele negócio de MSN, eu não entendo nada daquilo, não tenho paciência. Eu virei e falei, olha, não é que vocês têm que abrir, não estou falando para nenhum pai e mãe abrir perfil no Orkut, no Facebook ou criar uma conta no Twitter. Mas tenta pelo menos sentar um dia do lado do filho, olhar, perguntar. E vocês que também são jovens, não custa nada chegar um dia, ô pai, ô mãe, deixa eu te mostrar aqui a minha conta no Twitter, deixa eu te explicar o que é o Twitter. Claro, tem que ter uma paciência muito grande, porque tem uma dificuldade para entender. Nossa Senhora, né? Mas outro dia lá em casa, bonitinho, eu estava com minha mãe que tem 70 anos de idade, explicando para ela o que é o Twitter. Ela achou mó barato, os artistas também escrevem aí, não, que legal, né, e tal. Ficou todo empolgado, ou seja, você vai de acordo com a realidade, mas tem que ter uma conversa, dos dois lados. Aí eu virei para os pais um dia, virei e falei, olha, tudo bem, não precisa ficar igual aos filhos, não precisa criar um perfil no Facebook, mas pelo menos tente acompanhar, porque é a questão das fontes. Se não é dentro de casa que as primeiras informações sobre sexualidade são faladas, eles vão aprender isso em outros lugares. E aí a questão do jornal. Quando você compra um jornal, ele tem uma manchete lá, né? Brasil irá sediar a Copa do Mundo. Nossa, notícia nova, tudo oficializou, né? No dia seguinte, o que acontece com esse jornal quando você olha para a notícia? Notícia velha. Todo mundo já sabe. O que o jornal vira? Papel. Pega papel para o cachorrinho, né? Coloca lá no canto da cozinha. Vira papel. Aí eu virei para os pais e falei, pois é, quando vocês vão conversar com os filhos, depois que eles já aprenderam tudo lá na rua, vocês vão ficar com cara de papel, notícia velha. Então, os pais têm essa dificuldade sim. E aí também cabe a nós, jovens, darmos também oportunidades para que eles venham conversar com a gente. Por mais que seja muito difícil, mas um dia, ô mãe, vem cá dar uma olhada, ô pai, vem aqui para você entender como é que funciona. Mesmo que ele não tenta pegar num dia que ele está mais bem-humorado, né? Você não vai pegar num dia que o pai e a mãe chegam estressados em casa depois do trabalho, tá aquele trem lá. Você, ô mãe, vem cá para você ver a conta no Facebook. Vai te ignorar completamente. Mas num dia que estiver mais aliviado, para tentar pelo menos começar aí uma relação sobre isso. E nós jovens, né? Como estão aí as nossas fontes? Como que nós estamos montando os nossos
novos valores. Então temos fontes diversas, né? Os amigos de verdade, os amigos entre aspas, que são aqueles amigos que falam o que a gente quer ouvir. Porque tem hora, quando a gente está com aquela pessoa que fala uma verdade que me incomoda muito, eu até me afasto dessa pessoa, né? Aí você vai para a festinha, tem sempre um amiguinho lá na festa que curte, tá em todas as festas ele vai com você. Qualquer saída da noite que você der, ele está lá ao seu lado. Mas na hora que a gente precisa de um colo, encostar a cabecinha no ombro da pessoa, não são essas pessoas que estão sempre nas festinhas com a gente que vão nos apoiar. Às vezes é aquele chato, né, que a gente estava até ignorando, é a pessoa que vai nos dar atenção. Aquela pessoa que às vezes está do nosso lado, ó. Nossa, tanta gente que está rindo na hora que eu falei isso, vou continuar olhando pro teto, para não identificar as pessoas. Estou mandando indireta para ninguém não, tá, gente? É coincidência, tá? Estou vendo tanta gente rindo em pontos diferentes aí. Estou vendo que o negócio está acontecendo, né? É uma realidade, né, gente? Acho que todos nós já vivemos isso um pouco, né? Daquela pessoa que a gente não dá muito valor, porque a pessoa é amiga demais, né? Chega até a ser chato, parece que a pessoa está até puxando o saco da gente, aí não tem graça, né? O gostoso é a gente gostar de quem não gosta da gente, né? Aí a gente gosta, né? Aí a gente fica, né? Que a pessoa ignora a gente, mexe com orgulho, né? Aí aquela pessoa... Oi? Ah, aproveitando que eu vi um... Ah, sim, achei que a pessoa... Gente, fique completamente à vontade de me interromper, tá? Quem quiser levantar a mão... Inclusive na hora que eu estiver falando, não pode me interromper a hora que quiser. Eu não ligo assim. Porque quando eu era mais novo, tinha uns expositores que falavam, não interrompa o meu raciocínio, daqui a pouco eu te respondo. Aí eu virei e falei, um dia se eu for palestrante, eu não vou fazer isso. Porque às vezes eu acho que a pessoa está ali com aquele negócio do coração. É lógico, tem que ter um bom senso, um respeito. Você não vai ficar interrompendo o expositor toda hora. Mas assim, às vezes a pessoa toca no coração da pessoa, a pessoa quer falar ali aquela coisa, né? E às vezes, não, estou concluindo meu raciocínio, peraí. Aí a pessoa murchando na cadeira. Eu falei, quando eu crescer eu não vou fazer isso, né? Então, por favor, fiquem completamente à vontade de me interromper, tá bom? Mas seguindo adiante aí, né? Vamos continuar nessa questão das fontes. Ô, gente, vamos fazer uma pergunta aqui para vocês. Já que a gente vai falar um pouco sobre mídia, meios de comunicação, alguém já ouviu falar, eu tenho que chegar perto, eu estou sem óculos, eu de longe me enxergo, não estou chegando perto para ler o que está ali. Alguém já ouviu falar no programa de televisão que chama Conhecimento? Levante a mão quem assiste esse programa. Ixi, mas que programa ruim, hein? Ninguém nunca ouviu falar. É do Canal Futura lá. Canal Futura não é só TV a cabo não, ele pega o HF, tá? Então quem não tem TV a cabo consegue pegar o Futura. Canal 40, se não me engano. Alguém já ouviu falar do programa Planet Green? Nossa! Poxa! Ô gente, é o lado da Discovery Channel, né? Programa. Ah, um lá já viu, ó. Não, tem uns 5. Uns 5. 5 pessoas conhecem esse programa. Ah, que bom, né? Tá melhorando, né? Todo mundo levanta sábado, 6h30 da manhã para ver uma ação global. Mas é um programa conhecido, né? É porque quando você está vendo a novela, entra a propaganda do Serginho Groisman. Amanhã, 6h30 da manhã, uma ação global. Aí todo mundo conhece esse, né? Pois é. E esse programa aí, você já ouviu falar? Por que a gente colocou esse slide aí para vocês? É até que hora que eu tenho mesmo? 9h40, né? 9h40. Por que esse slide foi colocado aqui? Porque é muito comum, e eu trabalho na área de comunicação, e uma das coisas que me incomoda bastante, o que eu vou falar aqui agora é um ponto de vista. Não significa que é a verdade, tá? Vocês têm o direito de discordar. Muitas pessoas dizem, inclusive dentro do movimento espírita, que os meios de comunicação que influenciam negativamente, né, que é um problema, que influencia negativamente os jovens.
Aí mais uma vez nós vamos entrar naquela fase que eu falei sobre o dinheiro ser neutro e da sexualidade ser neutro. Os meios de comunicação são a mesma coisa. Não estou querendo dizer, virar aqui para todo mundo, não, todo mundo agora só vai ver ação global. Não é isso, gente. Cada um vai saber as suas escolhas. Eu posso até continuar assistindo o Big Brother, se eu gostar desse tipo de programa. A pergunta que tem que ser feita é: esse programa está me alimentando em alguma coisa? A minha vida está ficando melhor? Eu estou gerando reflexões? Por que eu estou assistindo o Big Brother? Eu não estou perguntando a ninguém para responder. São respostas internas. Por que eu estou assistindo esse programa? Ah, tem o Pânico lá. Poxa, o Pânico tem coisas bem-humoradas. Sim, tem coisas extremamente criativas no Pânico. Eu já morri de rir de várias reportagens criativas que eles fizeram. Mas tem momentos que eles também passam do limite. Questão da sexualidade, então, nesses dois programas, eles usam e abusam. Porque eles sabem que a juventude, nessa fase, está com os hormônios aflorados. E o que os meios de comunicação precisam? Vender. Olha o tanto de anunciante que tem nesse programa aqui. Olha o tanto de anunciante que tem aqui no Pânico. E esses programas aqui, eles têm anunciante? Quase ninguém. Ninguém investe neles. Porque a questão da audiência somos nós que fazemos. Somos nós que ligamos no Big Brother. Não é o Big Brother que vira: você está obrigado a me assistir. O programa não pula fora da televisão para te abraçar. De alguma forma, eu encontrei alguma coisa ali que me interessou e eu estou querendo ver. E aí que entra, quais são as minhas fontes? Pois não, colega. Um exemplo legal que teve no segunda prévia, que o Ricardo Márcio chegou a comentar, foi, por exemplo, está vendendo café, chiclete, tem uma mulher lá de calcinha, sutiã, tal, e vendendo café para você, chiclete. Então, quer dizer, acaba influenciando aí. Não tenha dúvida. E vende bastante, né? Não tenha dúvida. Quem merece? Os comerciais de cerveja. Quem merece? Para vocês verem falando sobre sexualidade, o novo comercial da Devassa. Olha o nome da cerveja, Devassa. Aí pegaram o símbolo do puritanismo. Eu fiquei até impressionado da Sandy ter aceitado. Porque ela sempre, pelo menos, ela sempre criou essa imagem de uma pessoa moralmente correta, do puritanismo. Mas aí que entra o problema, né? O artista, ele precisa pensar no que ele vai despertar nos outros. Porque a Sandy, ela sempre teve um comportamento que, pelo menos na mídia, ela demonstrou, que a gente não sabe ela no dia a dia. E se ela for devassa mesmo no seu dia a dia? Não é problema nosso, é um problema dela. É um problema da sexualidade dela. Isso não tem nada a ver com a gente. Mas a partir do momento que eu estou no meio de comunicação, aí é que é complicado. Porque, pois não, você vê, ela nem bebe. Olha só que coisa, né? Mas a imagem dela está lá. Ela apareceu lá. Pode continuar. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, não tem nada a ver a Sandy lá fazendo propaganda. Mas é a questão do que? A mídia precisa vender. E olha o exemplo que o colega deu ali, né? Pô, mostrando um café, os chicletes e a moça lá com a roupa extremamente curta. E gosta, tem a propaganda do carro também, né? O Big Brother sempre sorteia o carro e tal. Aí você vai virar e falar assim: ah, mas o jovem ainda não dirige. Mas ele é um potencial comprador. Porque quando ele está assistindo o Big Brother, e aí que entra a questão da mensagem subliminar, essa mensagem implícita, que só lá o nosso subconsciente percebe. Quando você está assistindo o programa, você está aflorando a sua sexualidade, aflorando o seu sentimento em relação a isso. E está lá vendo a propaganda do carro, né? Então você vai relacionando no seu inconsciente o seu momento de prazer com aquele produto que está sendo vendido. Isso aí fica no seu inconsciente na hora que você for comprar um carro futuramente. Tem gente que não acredita em mensagem subliminar. E eu acredito. Pois não, você levanta a mão. Teve uma propaganda do casal de cerveja dela. Ruim. Ele era assim: ah, não mesmo. Feio, horroroso, mas estava com uma garrafa de cerveja na mão, tinha todas as mulheres no dele. Eu acho que nós vamos ter um vídeo, é o baixinho da Kaiser, né? Nós vamos ter um vídeo aqui hoje, nós vamos falar mais ou menos isso aí. Foi bom você ter tocado no assunto, nós vamos passar um vídeo. Deixa eu ver como é que tá a hora aqui. Beleza. Pessoal, nós vamos exibir o primeiro vídeo de hoje, né? Eu até trouxe alguns vídeos para não ficar muito cansativo, porque no ano passado eu fiz um estudo sobre mediunidade.
eu achei que eu falei demais, eu falei, nossa, deve estar cansando esse povo. Eu falei, não, eu vou colocar uns vídeos hoje para descansar o pessoal, né, para ficar melhor. Bom, esse vídeo que será exibido, provavelmente alguns de vocês já assistiram, foi uma agência norte-americana, uma agência de publicidade, que fez uma pesquisa sobre comportamento dos jovens nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O vídeo, traduzido em português, ele chama Nós Queremos Sempre Ser dos Jovens. É um vídeo de 10 minutos, é um vídeo um pouco longo, mas eu achei ele fundamental para o nosso estudo de hoje. E como a gente tem um tempo maior, né, são um estudo de 2 horas, 1 hora, intervalo mais 1 hora, eu achei que cabia trazer esse vídeo. Então nós vamos assisti-lo agora e a gente vai prestar bastante atenção no que vai ser mostrado, e aí depois a gente praticamente vai finalizar a primeira parte, e aí na segunda parte a gente dá aí sequência ao tempo. Vou soltar o vídeo. We all want to be young. It's attractive. It's an explosion of hormones. It's sexy. Healthy. Don't take drugs! Well, maybe not. But there's more. Young people represent new languages and behaviors, and they're directly influencing consumer habits. They're positioned at the top of the influence pyramid, and are aspirational to those younger than them and inspirational to the older. Today's young generation, known as Generation Y, G, we, globalists, digital youth, millennials, whatever, is the largest in absolute numbers on a global perspective. And they have crazy buying power when compared to their parents when they were young. It's funny because this important role of the youth today has its roots precisely in the baby boomer generation. They were born in the post-World War II, in the 40s and 50s. Insecure and impatient, they pushed for big changes. They were the first generation to conquer the right to be young, inventing what came to be known as the youth lifestyle. They were handed the keys to the house and the freedom to come and go. They took over the academic centers, big festivals, and streets. Because of this, they were nicknamed Liberated Youth. From the outside, it seemed they were a little nutty, but the talk of peace, love, free sex, and flower power stayed influencing behavior till today. And actually, all of that must have been pretty fun. And speaking of fun, we can't forget about Generation X. Born in the 60s and 70s, they enjoyed the rights conquered by the baby boomers, living a guilt-free search for pleasure. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you can miss it. Uneasy and enthusiastic, they pushed for new major changes. Inside their houses, they're the bosses of their bedrooms and have taken control of their individualities. Generation X is in love with stereotypes, fed by marketing and publicity boom. As much as in the corporate universe, as an entertainment, Generation X is remembered as the competitive youth. It's not just a job for him, it's a war. But now is a whole different game. Young people have changed the rules again. Known as the first global youth, millennials not only have the keys to their house and their domain, they have also taken over the world. Yeah, full access to it. Steered by the internet, their identities are transcending the place they're from.
by pure coincidence. Globalized consumerism promotes aesthetic and behavioral connections with other youth around the world. The internet is allowing personal content to gain stratospheric dimensions, where everything can be remixed. Whoa, that's a full rainbow. All the way. Double rainbow. Oh my God. Over just a few days, content can turn into various global internet memes. Double rainbow all the way across the sky. Yeah, yeah. He's climbing up the north, he's taking the Also allowing revelers outside the network. Obviously, all of this has consequences. The excess of information and possibilities is causing this young generation to have general chronic anxiety. It's getting more and more necessary for them to choose the right filters to organize their experiences with all of that content and people in their lives. The fear of being overwhelmed and lost among the crowd forces them to use hyperbolic languages to express themselves. It's not always easy to understand what millennials are saying. That's because they've developed a non-linear way of thinking that exactly reflects the language of the internet, where an infinity of subjects can be followed at the same time. For these millennials, it is natural to start out with something and end up in somewhere else. But do not panic, it's organic. Today, it's cool to know and be various things at the same time. It's a lot different than in the 80s when young people had radical vision about the power of groups. You were one thing or another. In the 90s, the power of the tribes was no longer such a cool thing to be associated with. Some started calling themselves normal in order to pass through the different groups. Today, being normal has become boring. And in spite of neutralizing differences, it is cool to express them. It is possible to be a surfer, DJ, rocker, nerd, cinephile, designer at the same time. We're talking about the most plural youth generation in history. It is a plurality which guarantees that the young can simultaneously recognize themselves even with their personal differences. Their new extended social network has resulted in a bigger number of short-term style personal relationships. It is also visible in their work, in which traditional career plans and hierarchical systems are losing strength. More and more, they want to unite work with pleasure. But that's not so they can achieve a hedonistic lifestyle. Pleasure comes in pre-programmed breaks. Young millennials are pragmatic. They're also more realistic. Their big idols aren't the most idealized figures, but instead are common people who realize small possible dreams that aren't utopic. They are the faces of the new economy, ruled by open source and crowdsourcing and independent initiatives that, with the power of the internet, can have an immeasurable impact. This collective conscience is the zeitgeist of the future, leading to a scenario of opportunities. But it's not easy. The new is always intimidating. A lot of things that were not immediately understood in the past are today considered natural behavior. You can understand and take part, or comfortably sit and follow along. In the end, to be young is sexy and fun, but it's a lot more than that. It comes with questions and big ambitions. If you think you already know enough and are at peace with your place in the world, well then congratulations, you're officially dead. More than ever before, in order to understand the world, it is necessary to understand these youths.
who are the catalysts to big changes. And there's an added bonus. To understand the evolution of the world is a search that could keep us young forever. Pois é, né, galera? E aí tem um detalhe importante, dando sequência a essa parte. Ué, cadê meu negócio aqui? Tinha um negócio que eu ia mostrar aqui agora. Peraí. Ué, sumiu o negócio. Aqui. Pessoal, nós vamos continuar comentando a segunda parte, é só para encerrar aqui a primeira, que já está dando horário. Esse vídeo mostrou, né, a pluralidade que é a juventude de hoje. E aí, principalmente na questão da sexualidade, dos relacionamentos, né, que vão acompanhando esse mesmo ritmo que a gente está vivendo hoje, a pergunta que eu sempre gosto de fazer: qual é a cara que nós estamos nos mostrando para os outros? Porque às vezes a nossa vida é tão difícil que a gente começa a criar um pouco de máscaras. O mundo está tão colorido, é tanta informação nova, como mostrou ali no vídeo, né? Eu começo uma coisa, não termino, já começa outra, já termina outra. E de repente eu vou criando várias faces que eu vou mostrando para as pessoas, né? Eu me apresento de uma forma, às vezes num grupo, às vezes eu chego lá em outro grupo, eu me apresento de outro jeito. E assim eu vou mostrando, né, personalidades. Mas a pergunta que fica é a seguinte: será que o que eu estou mostrando para as pessoas, sobretudo quando eu inicio um relacionamento, e relacionamento não só afetivo, um relacionamento de amizade, como eu estou lá na minha família, e claro também quando eu estou iniciando um namoro, como eu estou me mostrando para as pessoas? Porque eu posso estar mostrando a minha real personalidade, ou posso estar criando máscaras. E qual que é o problema de criar máscaras? Um dia cai. E isso está sendo um grande problema hoje. Por isso, a formação da personalidade, nós que escolhemos estar hoje aqui na Congênere, que eu estou montando o meu quebra-cabeça para ser eu mesmo diante dos outros, é de fundamental importância eu não usar essas máscaras. Máscaras que o mundo oferece a rodo. A gente pode escolher a máscara que a gente quiser. Só que se eu ando somente com as máscaras, na hora que elas caírem, que a pessoa olhar para mim, ela não vai enxergar eu, ela vai enxergar isso, porque ela queria isso, ela queria isso, ela queria isso. Então na hora que ela olhar para a minha face, não vai agradar. E às vezes a gente cobra o retorno da pessoa, né? Mas eu me mostrei para a pessoa como eu era? Nos meus relacionamentos eu estou me mostrando como eu sou? Já fica aí a reflexão para o segundo horário. Pessoal, nós vamos agora entrar em algumas frases aqui do Vida e Sexo. Esse livro, olha, eu uma vez participei de um grupo de estudo que durou um ano. Você viu, o livro fininho, curto, durou um ano esse grupo de estudo. Inclusive, eu já deixo a dica para todas as casas espíritas aqui. Quem sabe, uma sugestão, vocês não formarem um grupo de estudos extra mocidade, quem sabe um dia à noite da semana que dá para encontrar, por mais que seja apertado o tempo, vale a pena ler esse livro em grupo. Leitura simples, lê um parágrafo, comenta, lê um parágrafo, comenta, porque a gente vai aprendendo com a visão do outro. Então fazer um grupo de estudo com Vida e Sexo, eu acho que é um negócio muito válido. Então fica aí a sugestão, esse livro... Dá vontade de colocar o livro inteiro aqui para falar, né? Aí ficaria a semana inteira comentando. Bom, eu vou começar com uma frase que está lá na introdução do livro. E é impressionante que esse livro foi escrito em 1970. E o Emmanuel, ele foi extremamente de vanguarda nesse livro daqui. Por exemplo, o capítulo que ele aborda sobre a homossexualidade, ele já colocou o nome do capítulo, homossexualidade. Porque na década de 70 e até hoje, recentemente, tem muita gente que fala homossexualismo.
A Organização Mundial de Saúde, na década de 90, modificou o nome para homossexualidade. Porque esse sufixo ismo, ele na medicina, eu não vou poder explicar direito que não é minha formação, mas esse sufixo ismo tem a ver com doença. E aí eles perceberam que a homossexualidade não era uma doença genética, né? Isso tem muito mais a ver com uma discussão de cunho psicológico. Então eles modificaram esse sufixo para ad, homossexualidade. O ad é um estado, homossexualidade, estado de interesse em pessoas do mesmo sexo. A gente pegar aí a tradução aí da palavra, dos desígnios que vem aí desde o latim, do grego, né? A gente foi estudar a palavra a fundo, homossexualidade seria isso. O ismo antigamente tinha a ver com doença, então por isso que eles modificaram a palavra. Mas até hoje você vê muita gente falando homossexualismo, né? E o Emmanuel na década de 70 já chamava homossexualidade. Então você vê que é um autor de vanguarda, né? Já com a cabeça lá na frente. Essa frase, não proibição, mas educação, ela lembrou um pouco a minha infância. E eu vou contar um caso meu engraçado. Uma companheira estava conversando aqui no intervalo, falando, né? Poxa, como que é difícil essa questão da sexualidade. Eu falei, para todos nós, até para o expositor. Que às vezes a pessoa vê lá o expositor espírita, né? Acha que a pessoa não tem problema. O cara tem muito conhecimento do espiritismo, o cara já está lá na frente, né? Às vezes eu estou para trás de muito jovem que está nesse auditório aqui. Às vezes já tem jovem aqui de 13, 14, que já está com a mente lá na frente em relação à sexualidade. Mas quando eu estava com 13 anos, eu filho único, ganhei do meu tio uma televisão e um videocassete VHS. Vocês imaginam, eu tinha um videocassete dentro do quarto. E não existia internet na época, né? Aí você começa a fazer amizade com o cara da locadora, que quer ganhar o dinheiro, né? Tá. Comecei a levar aqueles filmes legais para dentro de casa, né? Assistindo. Pornografia pura, né? Infelizmente. Aí, 13 anos, você começa... E é aquele negócio, você descobre o universo, é assim, né? E tal, né? Um dia, a minha mãe é o contrário de mim, né? Eu tenho essa voz assim, esse jeito mais espalhafatoso. A minha mãe é um doce de pessoa. Me imagina ao contrário, falo baixo, tranquilo. Né? Aí ela com aquela sua seriedade. Minha mãe fez papel de pai, né? Porque meu pai morreu cedo, então ela foi mãe e pai. Aí imagina o sofrimento dela, coitada. Aí ela chegou para mim e falou, meu filho, hoje à noite eu quero ter uma conversa com você de homem para homem. Nossa, vai ter um friozão na barriga. Que isso que vai rolar aqui hoje? Olha o que ela tá falando. E foi lá para a cozinha, né, cara? Só fica na cozinha, que adora cozinhar. Ela ficou quieta, ela falou, será que ela descobriu? Aí eu fiquei olhando assim, se eu deixei alguma fita aparecendo. Nossa, ela deve ter descoberto. Fora as revistas também que já estavam lá dentro. Aí a minha mãe virou, sentou comigo e falou, meu filho, vou falar uma coisa pra você. Eu já sei dos filmes que você está assistindo. Você gela. Eu já sei dos filmes que você está assistindo. Eu vou te falar uma coisa. Quando você tiver uma mulher na sua vida, quando você começar um relacionamento, o que você viu ali nos filmes não é amor de verdade. Igual as máscaras que eu mostrei ali. Quando você for relacionar com uma mulher, eu te peço, por favor, que você não repita as vulgaridades que são mostradas no filme. Porque um relacionamento de verdade não é daquela forma como aparece ali. Aquilo dali são atores que estão trabalhando ali, fazendo aquele trabalho. O sexo é muito mais bonito do que você imagina. Agora, se você já quer começar pelo lado feio, é uma escolha sua. Virou as costas, saiu. Nunca a minha mãe me proibiu de ver os filmes. Eu fiquei impressionado com isso. Ela não virou e falou, meu filho, para de ver isso agora. Ela só depois, uns 2 dias depois, que ela tocou no assunto de novo, falou, meu filho, só uma coisa que faltou para eu te falar. Por favor, não traga amigos seus aqui dentro de casa. Porque aí eles são problemas de outras famílias. Você é um problema meu. Agora, eu não quero ver amigos seus assistindo esses filmes aqui. Você não vai levar essa conduta para outros. Virou as costas de novo. E não proibiu novamente. Então, toda vez que eu leio essa frase, eu lembro da minha mãe. Porque teve um impacto muito forte na minha vida isso.
Não vou virar esse hipócrita e falar com vocês que eu deixei de acompanhar a pornografia, porque infelizmente na minha adolescência eu acabei sendo muito ligado a isso. Eu tive uma sexualidade muito desequilibrada até os meus 24, 25 anos. Início de faculdade, foi uma fase assim muito difícil mesmo, muito difícil. Se não fosse a doutrina espírita, eu não sei onde eu estava hoje, não sei mesmo, porque foi a doutrina espírita que veio me ensinar a questão da responsabilidade para com o outro. Porque às vezes a gente tem aquela conversa, né? Ah, não, o outro também está só querendo curtir, só querendo curtir. Você não sabe o que está no coração da pessoa. Você não sabe. Às vezes você está machucando a pessoa sem saber. Porque às vezes a pessoa gosta tanto de você que ela se renuncia pelo seu jeito. Ah, não importa, o importante é ficar com ele. Tem gente que faz isso, né? E a pessoa acaba se machucando. Então a minha mãe foi fundamental porque ela tinha essa preocupação, né? Ela já sofreu com isso no casamento, né? O meu pai, infelizmente, foi para esse lado das relações extraconjugais. Então a minha mãe sofreu bastante com isso. Então ela viu ali, nossa senhora, olha o meu filho já indo para o mesmo caminho, né? Mas ela percebeu que se ela chegasse ali só proibindo, não ia adiantar. Então ela foi muito mais no fruto da educação. E ao longo do tempo que eu fui crescendo, ela conversava abertamente comigo sobre o assunto. Meu filho, como é que você está levando isso daí? Como é que está sendo? Olha a responsabilidade com outra. Cuidado com o que você desperta na outra menina. Então ela foi conversando e ela foi me segurando ali aos poucos, né? E eu devo muito à minha mãe em relação a essa questão da sexualidade. Às vezes a gente não... Pode ser que alguns de vocês não vão ter uma mãe ou um pai com a facilidade de conversar sobre esse assunto. E aí é muito importante, quem sabe dentro da casa espírita, encontrarmos uns amigos, pessoas que já possuem uma maturidade, que pode conversar com você sobre esse assunto. Porque tem hora que a gente precisa compartilhar sobre isso. Porque todos nós temos os nossos vícios. Vício da gula, né? A gente tem vício para tudo quanto é coisa. E o vício às vezes também aparece em relação ao sexo. A gente não sabe o que a gente trouxe das outras vidas. Como que eu vivia a minha sexualidade na existência anteriores. E isso vai aflorar agora, né? E eu preciso tentar educar e equilibrar isso. O processo de nós estarmos aqui é um processo de educação. É o que a gente está fazendo. Por mais difícil que seja. Essa frase tem muito a ver com o filme que a gente acabou de ver, né? Não impulso livre, mas responsabilidade. Olha só que interessante. Em momento algum, o Emmanuel fala de proibição. Ele só está falando não o impulso livre, mas responsabilidade. Ele não está falando para você não ter o impulso, porque o impulso faz parte do nosso instinto. Nós estamos vivendo num corpo de matéria. Se a gente pegar a nossa ciência, a seleção natural, a evolução, desde lá do mineral já existe a atração dos átomos, das moléculas. É o início da sexualidade, claro, de uma maneira muito diferente. Mas essa coisa da atração já vai passando do mineral para o vegetal. É até a música que foi cantada, Luzes da Luz. Não tem uma parte da música que fala isso? Como é que é? Dorme mineral, desperta vegetal, segue o instinto animal. Olha aí que legal, a própria música já ensina isso pra gente. E esse instinto ele vai seguindo. E nós também somos animais racionais. Mas a gente traz, através lá da teoria do Darwin e do Alfred Russel Wallace, a seleção natural, a gente vai trazendo essas características desde o reino animal. Então nós temos sim que conviver e aprender a conviver com esse impulso, esse instinto sexual que existe em nós. Graças à razão, à racionalidade, eu posso usar o impulso com responsabilidade. O que a doutrina espírita veio nos esclarecer, que o impulso, ele não é uma coisa errada, não é pecado. Em O Livro dos Espíritos tem um capítulo das leis morais, lei de reprodução. Isso faz parte, é lei divina. Eu não preciso da relação sexual para ter o mecanismo da reencarnação? Uai! Então eu ter esse impulso de desejar o outro, de ter esse relacionamento físico, isso faz parte do nosso instinto. E claro, com a responsabilidade, eu posso transformar esse prazer das relações afetivas, das relações físicas, num mecanismo de eu dar sequência ao meu progresso. Ante os problemas do sexo, continua no Vida e Sexo do Emmanuel, tá? Antes dos problemas do sexo, é forçoso lembrar
que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. É o que a gente até falou aqui no começo, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação a esse tema. Porque cada pessoa possui a sua vivência, cada pessoa possui a sua dificuldade, a pessoa possui o limite. Tem gente que nem consegue conversar sobre o assunto. Eu vou agredir a pessoa? Eu vou ser um campeão da verdade? De já querer impor a minha realidade para outra pessoa? Principalmente as pessoas mais tímidas, né? No colégio, na faculdade, começa a viver os extremos. Aquelas pessoas que são extremamente, né, debochadas em relação à questão da sexualidade. E aí eu acabo, às vezes, até me retraindo mais, sentindo que eu sou errado, né? Nossa, eu não fico com ninguém, eu não consigo ficar com ninguém. É a pressão que vai em cima da gente. Por isso que os valores morais que nós estamos escolhendo agora é que nos fortalecem para a gente não ter a necessidade de ficar criando máscaras. Porque se eu for ficar criando máscara em relação a isso, eu não vou fortalecer o meu espírito, e sempre que eu viver esse tipo de situação e a máscara cair, vai doer muito. E é o que costuma acontecer muito, né? Nos desequilíbrios aí das nossas relações. As sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma. Gente, essa fala do Emmanuel é sensacional. É igual a questão da abstinência, né? A pessoa quantos de nós não escutamos nos últimos tempos pessoas do meio religioso relacionado com ou criança ou com jovem, né? A questão da pedofilia, há quanto tempo a gente não escuta falar de uma maneira tão forte como a gente vem escutando aí nos últimos tempos? Por quê? Porque por mais que a religião exija da pessoa praticar a abstinência, a carga erótica está na alma. Então, por mais que eu proíba o meu corpo de praticar a relação sexual, se na minha cabeça eu não estiver num equilíbrio em relação a isso, o que vai acontecer? Vai se manifestar de qualquer maneira, porque está aqui no meu interior. Eu proibi a matéria, mas a matéria é neutra. O que manda é o quê? A inteligência. Diga, companheiro. Tem até uma pergunta no Unissex que fala mais ou menos isso, né? Que pergunta se a pessoa entrando nessa abstinência ou virar pago, se o espírito dela se torna mais evoluído, se ela se torna mais evoluída de acordo com isso. Aí eles respondem, né? O irmão responde que não é por aí não. Que depende muito da pessoa. Se a pessoa se sente preparada para aquilo, vai ser muito bom para ela. Agora, se a pessoa não se sente preparada e vai forçadamente aquilo lá, aí acontece o que você está falando. Exatamente. E outra coisa, nós somos seres que estamos encarnados na matéria. A relação sexual faz parte da nossa realidade. Eu preciso aprender a conviver com isso. E é uma coisa boa quando eu sei conviver com isso. É raro a gente encontrar casais que conseguem viver isso na plenitude? É raro, porque a gente está num mundo de provas e expiações. Mas eu tenho amigos que já conseguem viver isso muito bem. E têm as suas relações sexuais normais no relacionamento. Vivem tudo normalmente, a sã felicidade. Só que quando o amor prevalece, e amor que eu estou querendo dizer no sentido do respeito, de respeitar o outro, essa prática do sexo se torna uma coisa maravilhosa. Um passa a alimentar o outro. As pessoas se sentem melhores, mais dispostas. Por quê? Eles pegaram essa energia e usaram em seu favor. Em relação à pessoa que pratica a abstinência imposta, que celebrou bem a pergunta que tem no livro, mais uma vez vai cair aqui na sugestão da erótica, que está o quê? Na alma. Então eu estou proibindo o meu corpo, beleza, mas a minha inteligência continua vivendo isso. Então vai tudo de uma questão de amadurecimento e de ser verdadeiro consigo mesmo. Porque às vezes a pessoa mostra a máscara para ela mesma, né? A pessoa chega no espelho, ela não se enxerga, ela enxerga a máscara. Ela olha no espelho e vê a máscara, ela acha que é isso daqui, ó. Só que aí quando a máscara cai para ela mesma, é aí que esses problemas serão aflorados. Pois não? Quando a pessoa chega a um ponto que ela desiste da vida sexual, ela não quer mais.
temos um grande exemplo. Quando eu li a autobiografia do Gandhi, né, todos conhecem o Gandhi, né, o grande líder que libertou a Índia, né, a independência da Índia em relação à Inglaterra. O Gandhi, no começo da autobiografia dele, ele era completamente viciado em sexo. Ele fala categoricamente no livro. Eles se casam, ele e a esposa dele se casam com 13 ou 14 anos, né, devido à cultura lá da religião dele. E ele chegava a determinados pontos que chegava até a incomodar a esposa do tanto que ele queria, né? E é interessante porque quando a gente fala num grande líder da humanidade, você imagina uma pessoa perfeita, uma pessoa que não tem erros, né? Mas o Gandhi teve essa dificuldade dele na juventude. Ele tinha um vício, uma compulsão pelo sexo que era extremamente forte. E aí, num determinado momento que ele vai crescendo na vida dele, que a vida dele toma um outro patamar, ele se torna um líder não só do país dele, ele se torna um líder mundial. Ele passa a ter uma vivência tão diferente do que era a juventude dele. Quando ele está mais ou menos com 40, 45 anos, ele vai virar para a esposa dele e falar para a esposa dele. E olha só o que legal que ele fala, hein? Ele vira e fala: ó, companheira, a minha vida agora, o sexo eu sinto que já não faz mais parte. Não tem mais nada a ver com isso, eu estou numa outra vivência. E ele deixa a esposa dele à vontade. Ele não foi machista, não. Porque tem um machista, né? Eu posso fazer com vários, mas a minha esposa não pode fazer com ninguém, né? Ele não. Ele virou para a esposa: ó, você está livre. Se isso é uma condição que para você ainda é importante, ter essa questão da relação sexual, você está livre para viver sua vida. Qual foi a opção que ela fez? Continuar com o marido, porque para ela também já passou da fase. O que eles tinham que curtir na vivência da juventude deles, eles viveram e viveram muito bem. O Gandhi tinha essa compulsão e todo o trabalho que ele fez, até porque ele era um exemplo para as pessoas, ele teve que trabalhar essa compulsão sexual que ele tinha, porque é uma coisa que fazia mal a ele. Nesse caso, eu vou entender que é uma abstinência inteligente, porque aí ele eliminou da alma dele a carga erótica. Ele só não virou para o corpo dele e falou: não faço mais sexo. Não adianta nada você falar isso, mas lá dentro sua cabeça está assim, né? Pululando de pensamentos. Não, ele já estava em outra realidade. Então, neste caso que você fez o seu questionamento, bem pertinente, ele tem a ver com isso. Aí é uma abstinência racional. Vai ter um slide daqui a pouco, eu vou comentar sobre o Chico Xavier, que também foi por essa linha. Só que aí também é o quê? A capacidade mental dele, o que ele já vivia, a alma dele, dava essa condição. Diga-se. Essa questão do desistir do sexo pode ter a ver também com um distúrbio psicoemocional da criatura? Olha, como eu não sou formado nem em psicologia, nem em medicina, eu não vou arriscar de delongar na resposta, tá? Acho que foi o Roberto Lúcio que falou com vocês aqui ontem, né? Ele seria perfeito para te dar essa resposta aí. Ele teria uma capacidade maior para responder isso. Mas pela vivência que a gente tem na doutrina espírita e pelo que eu percebo nos livros, como disse o próprio Emmanuel ali, a questão da sexualidade ela é muito particular. Sim, podem ter problemas psicológicos, né? A gente não sabe, né? Por exemplo, eu tenho uma grande amiga minha que sofreu uma violência sexual na infância. Sofreu do vizinho lá perto da casa dela. Recentemente, esse cara teve um problema na época, ele foi preso, sumiu. Quase 20 anos depois, o cara reapareceu no bairro. Ela estava andando na rua, ela deu de cara com o cara. Ficou de frente com ele sim, ele nem reconheceu, passou direto. Isso a desestruturou de uma maneira, ela achou que já tinha resolvido o problema dela. Isso refletiu no namoro dela. E o namorado dela, que já é um cara bacana para danar, compreendeu perfeitamente. Eles ficaram um tempo sem ter relação nenhuma, porque ela travou total. Aí é uma questão psicológica. Então hoje ela está numa psicóloga, está tratando do assunto, isso já tem um tempo que aconteceu, está tratando do assunto. Então assim, eu realmente tenho certas limitações para te responder isso, mas dos poucos conhecimentos que eu posso falar, com certeza, o estado psicológico tem muito a ver. Mas essa aí eu deixo para um profissional mais fera dar uma resposta mais completa aí para você. Mas com certeza sim. Oi? Seria bom então cada um procurar a resposta em si, né?
Sim, com certeza. Porque se está uma coisa física, se está afetando a minha vida, me prejudicando no trabalho, nos estudos. Por exemplo, um adulto que peca pelo excesso de masturbação. Isso acontece muito. Foi feita uma pesquisa aí de pessoas que se masturbam no horário do trabalho, ou se masturbam na escola ou na faculdade. A partir do momento que isso vira uma espécie de excesso, a própria pessoa tem que ter o discernimento. Você imagina, eu estou no meu ambiente de trabalho, passa uma moça com um vestido mais colado e eu preciso ir no banheiro para praticar a masturbação. Isso não é uma... Isso está passando do limite. Porque eu tenho que estar concentrado no que eu estou fazendo ali. A masturbação não tem nada de errado. Aí, mais uma vez, a gente entra na questão da neutralidade. Tudo depende da forma como eu estou empregando isso. Uma coisa é eu estar lá na minha casa com aqueles pensamentos, apaixonado, pensando na pessoa, e a masturbação acontece como consequência. Beleza? Natural? Uma outra coisa é eu estar no meu ambiente de trabalho, concentrado no meu serviço, qualquer situação que passe na minha frente, eu preciso ir lá no banheiro para praticar isso. Eu estou lá na faculdade, no intervalo da faculdade, aí a pessoa, ela mesma precisa ver. E uma hora o vício vai ficar tão forte que começa a atrapalhar a vida da pessoa. Aí sim, com certeza a ajuda de um profissional é fundamental. Igual aquela frase, né? Tudo é visto, mas Acho que um dos slides tem essa frase aí. Isso aí, com certeza, isso é fundamental. Tudo me é lícito, mas me convém? É uma pergunta que a gente tem que fazer sobre o que a gente acabou de falar agora. Pois não. Fala só um pouquinho mais alto, fazendo favor. Sim. Ó, pra você ver. Porque faltou aí no tratamento, né? Então a gente tenta imaginar que a oportunidade que ele teve nessa reencarnação, né? E às vezes ele não, às vezes ele veio até para corrigir esse desvio de conduta, porque tudo que aí já não é questão nem porque é a masturbação, qualquer exagero, a compulsão por comida, né? Compulsão por violência, tem pessoas que sentem prazer com a violência. Então essas compulsões, na verdade, elas exigem um tratamento, sim. E aí as ciências da Terra são muito úteis, a psicologia, a psiquiatria, e claro, podendo unir também com esse lado mais espiritualizado, que é o que talvez está faltando muito às pessoas, é o que também vai auxiliar no tratamento disso aí. Porque às vezes o que falta também é um conhecimento de uma espiritualidade, de uma imortalidade da alma, né? Pois não. Então, a coisa espiritual e isso é da diferenciação. Sim. Que acontece muito, assim, da pessoa que só faz a diferenciação por isso, assim, pelo lado sexual. Às vezes ela nem tem problema psicológico, mas ela sofre isso e acaba praticando atos assim por isso. Mas se ela não tem problema, ela não vai sofrer influenciação. Porque ali, ó, se as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, se essa pessoa vai ceder à influência, alguma coisinha dela está mal resolvida. Porque quando a pessoa já está bem resolvida, né? Até adiantando, vai ter um slide aí, mas eu vou já adiantar porque tem a ver com a resposta aí agora, né? O pai do Chico Xavier. O pai do Chico Xavier ficava danado, né? Pô, mas esse menino nunca foi lá, né? Vamos usar a palavra meio que eles falavam lá, chamavam de zona, né? Pô, ele nunca foi lá, esse menino tem que resolver para esse menino, esses problemas dele aí, de ver espírito. Eu acho que isso está faltando, é começar a primeira vez dele, né? Tem até a cena lá do filme, né? O que o pai fez? O que fazia muito antigamente em cidade do interior, né? Levou lá na casa de prostituição. Foi uma influenciação fortíssima. Você imagina, né? Você colocou ele diante da coisa. Mas, como a sugestão da erótica, da alma dele, já era uma coisa mais bem resolvida, a influência não fez diferença nenhuma. Pelo contrário, ele é que conseguiu influenciar o ambiente. Tem até a cena do filme que é maravilhosa, né? Tá lá o pai dele conversando lá com a cafetina, né? Não, realmente sua casa está ótima. Aí de repente começa lá, né? Pai nosso que está no céu. Aí eles vão lá, tá? As garotas de programa rezando com o Chico. E tem uma coisa que não é mostrada no filme, olha só a consequência da pessoa se deixar ser influenciada.
ou para o mal ou para o bem. Tem um acontecimento que não é relatado no filme, nas melhores biografias do Chico conta esse caso. Uma das prostitutas daquela casa, a partir daquele dia, ela ficou tão encantada com a atitude do Chico que ela nunca mais se prostituiu. Ela veio para Belo Horizonte, fez um curso de enfermagem e se formou. Aí teve uma época que o Chico estava passando muita dificuldade para poder entregar uma sopa que ele entregava debaixo da ponte lá na cidade de Pedro Leopoldo. O Chico ainda era novo, ainda estava em Pedro Leopoldo, não tinha ido para Uberaba. Então ele já tinha os trabalhos sociais, mas que dependia de doação. Uma das maiores doações que ele recebeu foi uma dessas ex-prostitutas, que se tornou enfermeira, se profissionalizou oficialmente, com o próprio dinheiro dela, onde ela deixou um maço de dinheiro lá para o Chico, numa época que ele estava precisando. Olha para você ver, ela permitiu uma influenciação, ela que trabalhava o erotismo na prática, né? Não só pela alma, mas na prática, mas ela permitiu uma nova influência, é o livre-arbítrio. Isso aí é o tempo inteiro, nós estamos fazendo escolha o tempo inteiro. Olha a escolha que ela fez. O cara chegou lá e iluminou a casa com o Pai Nosso, ela entrou na vibração dele, ela se tornou santa, ela virou um Chico Xavier? Não. Te garanto que teve a vida normalmente, deve ter tido um marido, a gente ainda não sabe a história, viveu a sua vida sexual normal, mas olha só a influência que ela permitiu entrar. Então a influenciação existe, mas tudo vai depender como está aqui dentro comigo. Se eu já estou resolvido, é a mesma coisa do álcool. Agora eu vou dar, igual eu falei um mau exemplo meu, a minha adolescência, infelizmente eu tive muito desequilíbrio na área do sexo. Em relação à bebida e ao cigarro, eu já fui mais forte, porque o meu pai era alcoólatra. Eu vi o exemplo do alcoolismo dentro da minha casa. Então eu sempre, os meus amigos de infância, todos bebem, todos. Nunca deixei de conviver com eles, porque eu gostava deles. Mas eles bebiam, fumavam maconha. Sabe aquele que eu já carreguei de gente para levar na casa? Eu sempre era o sóbrio que levava os bêbados, né? Eu nunca os critiquei por beber, nunca vi, nossa. Eu simplesmente chegava, não, obrigado. Pô, você não vai tomar, não, obrigado. Até hoje eles falam, que dia que eu vou te ver bêbado? Eu falo, eu acho que não. Então é uma questão, o quê? Porque eu já tenho isso bem resolvido comigo. Tem pessoas que não têm. Então vai do quê? Vai do nível de cada um. Eu não tenho a sexualidade bem resolvida agora, depois dos 30 anos que eu comecei a equilibrar isso. Já com a bebida. Então quando a gente está bem resolvido, a influenciação chega, mas ela bate e vai embora. Então aí depende de como nós estamos resolvidos conosco mesmo. Bom, todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito, graças a Deus, né? Então, gente, é uma das frases clássicas do Vida e Sexo. Ninguém lesa o outro sem lesar a si mesmo. Essa frase, ela deixa muito claro isso. E se nós acreditamos na reencarnação, nós sabemos como que isso aí funciona bem. Você levantou a mão ou você só está com a mão assim? Você fez assim, eu achei que você tinha levantado a mão. Então, essa frase, ela por si só é muito clara. Portanto, a questão da responsabilidade, que nós vamos falar no slide aí a seguir, ela é fundamental em nossas vidas. O que eu estou despertando no outro? Às vezes um olhar diferente, você acha que é só uma brincadeira, só uma flertadinha, só uma piscada de olho, isso para outra pessoa já representou um outro universo. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o que a gente faz com o outro, porque pode ser que um dia nós vamos ser que vamos receber isso. Da pessoa dar uma piscada pra gente, ser legal, aí você se empolga com a pessoa, ó, bacana, tá rolando, hein? Pô, tá rolando, aí você começa, a sua imaginação vai longe, né? Você imagina, aí você chega na pessoa, por quê? Porque às vezes a pessoa se apresentou assim pra você, né? Aí você olha pra pessoa, pô, não era bem isso, né? É interessante que a pessoa cria as máscaras pra ela e a gente também cria as nossas, né? Aí fica aquele jogo de máscara, né? Aí um dia as máscaras caem e infelizmente às vezes isso é acompanhado com sofrimento, né? Às vezes dói. Às vezes a gente precisa do sofrimento para a lei do progresso nos empurrar. É uma necessidade.
positivada a simpatia mútua, né, entre os dois, é chegado o momento do raciocínio. Pô, essa frase é feroz. Então, a partir do momento que começa, eu conheci uma pessoa aqui na Congeb, pô, mas bateu demais, eu já estou conversando com a pessoa e, pô, aquela energia legal, já está aquela coisa, é o momento do raciocínio. Porque pode ser que vire uma grande amizade? Pode. Mas aí, mais uma vez, uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que eu estou despertando no outro? Quais também são os meus anseios? Ah, eu estou empolgado só porque a pessoa é muito bonita? Porque a gente costuma cair muito nesse erro também. Às vezes você se apaixona pela beleza física da pessoa. E a beleza física é uma prova muito grande. Tem muita gente que se autodenigra, tem muita gente que não é satisfeita consigo mesmo, fisicamente, acha que aquela pessoa conquista todo mundo fica afim daquela pessoa. Muita gente acha enganosamente que essa pessoa é mais feliz. Vocês já perguntaram para essa pessoa se ela se sente mais feliz por ser muito bonita? Lá na mocidade que eu trabalho, quantas e quantas jovens já vieram conversar comigo após a mocidade chorando pelo sofrimento que elas têm no colégio. No colégio, então, nossa, tem uma menina lá no Célia Xavier que ela é assim, é a famosa, se quiser virar modelo, vai ser modelo. Ela já chegou ao ponto de, uma vez ela está numa festinha do colégio, ela ligar desesperada para a mãe dela: mãe, me busca pelo amor de Deus, porque os meninos não param de encher minha paciência. Mas assim, chegaram em cima dela, a coisa já tem que chegar, já for tentando forçar o beijo. Então assim, é um sofrimento muito grande também essa questão da beleza física. Se a pessoa não souber equilibrar e trabalhar isso bem, alguém levantou a mão aí? É porque de longe, olha, quando eu não ver a pessoa de mão levantada, apontem para mim. Porque como eu estou sem óculos, lá atrás fica embaçado, mas pode falar. Ah, legal. São muito casos de adolescentes que procuram que 75% dos adolescentes que eu tenho agora que a gente está pegando adolescentes são de doenças relacionadas à sexualidade. Mas isso vem de traumas porque está muito precoce, vem muito com crianças. A gente deve estar, assim, quase todos os que a gente estuda, procurando saber, sofreram abusos quando eram pequenos. Então está vindo muito cedo. A gente já teve casos que a gente, de entrevistas, de crianças já foram postas com 4 anos de idade. Nossa. Com 3 anos de idade. E só foi aumentando em muitos dos casos, são meninas que hoje são prostitutas, usando o seu corpo para ganhar dinheiro. Mas vem muito fácil, porque ela era obrigada a dar pai, tio, avô, era obrigada a doar seu corpo. Hoje em dia, ela ganha dinheiro em cima disso. Então, ela acha lucro. A gente vê muito que elas falam que é lucro para elas. Porque hoje eles pagam, né? Antes não era assim. Antes era obrigada, não tinha ouça. Que coisa, hein? E é muito cedo, é muito precoce. É 3 anos. Ela fala que desde os 3 anos. Tem mães que levam as adolescentes que falam que vê os filhos dar na mão, os pais não podiam fazer nada, assim, de classe baixa, muito baixa, que não podia fazer nada, e é de 3, e são crianças, já desde o começo os pais se entregam. Então você vê que está muito acidente também com a família. Você vê que, assim, jornal, você vê muito, assim, reportagens, que são os pais da maioria das vezes que levam os filhos, ou os pais mesmo, a família usando das filhas. E hoje essas meninas usam o seu corpo para ganhar dinheiro, mas crianças elas não eram obrigadas, hoje elas ganham dinheiro assim. Recentemente eu assisti o filme da Bruna Surfistinha. Como a gente trabalha com jovens, a gente tem que estar sempre acompanhando aí o que está na mídia, está no cinema, porque os meninos vão lá assistir mesmo, então a gente tem que assistir. Mas sério, eu fui ver o filme porque uma das perguntas que eu queria fazer, porque ela citou a questão ali da prostituição, no filme, uma preocupação que eu tinha, e aí é uma questão bem de opinião, eu achei que o filme passou uma imagem que, dependendo da situação, vale a pena se prostituir. Isso me preocupou demais, porque você tem um dinheiro muito claro, que depois o filme mostra o sofrimento dela, tudo que ela passou, mas a parte do sofrimento para mim ficou um pouco pequena
em relação à questão do momento, da independência dela, eu tomei a iniciativa, eu que fiz essa escolha de me prostituir. Então aí que a gente vai percebendo, né, o tanto que a família é fundamental para a gente educar e ser a fonte de informação para poder passar para essa pessoa quais são os valores corretos. Porque olha só que interessante, a pessoa chegar a esse ponto, porque é tudo mais rápido, é tudo mais fácil. Então essa questão da prostituição é uma questão muito grave. E no filme eu fiquei um pouco preocupado com isso. Eu achei que o filme passou um pouco essa imagem, né? Pois não. Chega a ter duas reportagens, só que as duas foram até fantásticas. Uma de um homem que teve neto com as próprias filhas. O repórter perguntou pra ele, por que você fez? Ele falou, eu criei, eu tenho direito de fazer isso. E teve um caso de uma tribo indígena que o homem vendeu a filha por R$11 mil numa parabólica. Você vê. Aí vai entrar também muito na questão que todos esses problemas que acontecem e uma criança já sofreu uma violência desde nova, nós que acreditamos na reencarnação sabemos. Provavelmente isso tem algum motivo. Provavelmente. Não é que é ferro, ferro, fogo, fogo, né? O espiritismo, tem muita gente que acha assim, o cara cortou o braço de uma pessoa na outra vida, essa pessoa vai perder o braço. Não é assim. Às vezes a justiça divina até alivia, acontece de outras formas. Não tem esse determinismo perfeito, não é dessa forma. Mas de alguma maneira, já viver essa violência desde novo, já é uma experiência para ela tentar superar isso. Essa colega minha que foi violentada, é uma das pessoas mais bacanas que eu conheço na minha vida. Ela foi violentada com 7 anos de idade. Inclusive ela também estuda psicologia. Então assim, é impressionante o tanto que ela ajuda as pessoas hoje, o tanto que ela faz bem às pessoas. Então ela não deixou que esse trauma, que é um trauma difícil, igual agora que ela reencontrou o cara na rua, ela não deixou que isso atrapalhasse a vida dela. E ela teve essa vivência na infância. Então também, por mais duro que seja falar, uma criança violentada com 4, 5, 6, 7 anos de idade, a gente fica assim, puxa vida, né? Porque a gente ainda pensa muito só na atual existência. Mas aí entra a questão do livre-arbítrio, porque tem pessoas que já viveram também essa violência e tocaram o barco. Ué, mas se você quiser completar. Porque muitas vezes a criança sofre isso, eu falo que aconteceu isso comigo. Você não necessariamente você tem que ser uma prostituta. Entendi. Pelo contrário, você vai ir para frente e demonstrar com o seu exemplo que você consegue ultrapassar isso tudo. Então, porque isso vem de outras vidas. Não é de agora. Se você está sofrendo isso, você sofreu isso quando era criança, porque você tinha que passar por isso. Então, se quem fez isso com você quando era criança, talvez também teria que passar por isso para não fazer e fez de novo. O que vai acontecer? Ele vai ter que passar de novo. Talvez eu não. Então, é um exemplo que eu quero dar para vocês que nunca faz isso com ninguém. Só que está acontecendo isso para dar exemplo para as crianças que estão aqui, para elas perceberem que não precisa ir para o lado errado da vida. Continua a sua vida, vai estudando, e o Espiritismo me ajudou muito a compreender isso e a perdoar quem fez isso comigo. Então, é pegar e não criticar também quem fez. É saber compreender que aquela pessoa ali está passando naquele momento que ela tinha que passar por aquilo mesmo. Uau! Relato corajoso seu, hein? Então tem que Eu acho que... Eu não sei se eu olho a pessoa e vejo assim, nossa, tinha que passar por aquilo mesmo. Só que eu sigo minha vida. Lógico, tem um namorado, tem as pessoas com quem eu convivo, mas você tem que passar. Você tem que ter força, tem que passar. Com certeza o seu exemplo aí agora vai servir de luz aí para muita gente que ouviu. Ó, parabéns aí pela coragem. Você levantou a mão também? É que você estava querendo mostrar ela, né? É bacana. Pois é, né? Ninguém abusa de ninguém. Ninguém abusa de alguém sem carregar prejuízo a si mesmo. Então essas pessoas que praticam essas violências, elas estão violentando a elas mesmas. Se nós acreditamos na justiça divina, pode ter certeza que com elas a marca está ficando. No ano passado, teve um estudo sobre mediunidade, eu falei aqui que o perispírito, ele serve de registro. O perispírito também é matéria, uma matéria mais fluídica, né? Mas ele está aqui no nosso corpo como registro. Então eu estou tendo as minhas marcas
no perispírito, para quando chegar a nova encarnação, com certeza essas áreas do meu corpo que eu utilizo de maneira ou com vício ou com compulsão, isso vai se refletir em outras vivências. O que eu estou trazendo o registro para as minhas próximas vidas. Pois não. Eu só queria indicar um livro que fala muito sobre abuso sexual, inclusive sobre a homossexualidade, né? Que fala de um jovem que foi estuprado, depois ele foi saber em outras vidas o que ele fez, depois ele foi morar numa casa do médico que acolheu ele, e depois o filho do médico foi estuprado, a culpa caiu nele. Então, é uma história muito bonita. O nome do livro é O Preço de Ser Diferente. Uai, eu conheço esse livro. Só não me lembro se é da Bíblia ou se é da Mônica de Castro. Não, é da Mônica de Castro, com certeza, é da Mônica. É um livro muito bonito, muito interessante, e para falar muito sobre esse negócio de traumas, estudos e tudo, é um livro muito bom. O Preço de Ser Diferente, Mônica Castro. Sim. Eu estou lembrando aqui, a minha mãe já leu esse livro, ela comentou comigo há um tempo. Ó, meu filho, eu li um livro muito, fala a mesma coisa, muito bom, eu acho que você deveria ler e tal. É tanto livro que a gente está na fila para ler, né? Mas a minha mãe me indicou esse livro também. Há vários casos, né? Para quem é interessado no livro, é o caso do meu caso, porque descobri que meu irmão se tornou homossexual e eu queria entender, para poder lidar com ele, né? Aí eu interessei por esse livro para lidar com ele, para conversar com ele, saber, entender e conversar com ele. Aí eu fui ler esse livro, achei muito interessante, acabei indicando para ele também. Com certeza. E eu acho muito interessante também o capítulo 21 do Vida e Sexo, Homossexualidade. E eu vou até tomar a liberdade de ler algumas partes aqui, porque você entrou num tema extremamente complexo. E só agora que a gente está começando a, digamos assim, viver de maneira mais harmoniosa com essas diferenças. Eu ser diferente para mim, que às vezes é a forma como eu enxergo o homossexual. Eu mesmo, na minha infância, eu assim, mais quando tinha discussão de futebol, comentário homofóbico acontecia mesmo, né? Sabe onde que eu fui aprender a respeitar a homossexualidade? Dentro da casa espírita. Um dia que eu porque lá na nossa mocidade, lá no Célia, a gente sai à noite com os meninos, faz uma bagunça, depois tem que dar as caronas, né? Aí você leva o menino para lá, leva o menino para cá, vai levando. E um dia, um menino ele estava com 15 anos, ele respirou fundo, veio falar comigo assim, papo, eu sofro muito porque eu queria até te contar, eu sou homossexual. Respirei fundo, né? Falei, nó, olha a responsabilidade que eu estou tendo aqui agora. E aí ele contou tudo, falou, papo, eu nasci assim, eu tenho interesse pelos rapazes, não é uma coisa que eu escolhi, eu quis. Eu olho, eu não me interesso pelas moças, e falando em tom de desabafo, chorando, né? E aí eu comecei a citar o Vida e Sexo para ele, a luz que me veio. Porque eu acho que o Emmanuel fala com tanta propriedade sobre o tema, com tanto cuidado, e eu futuramente encontrei com esse menino, nosso convívio, hoje a gente não fica no mesmo ciclo de idade. Eu virei para ele e falei, olha, eu te agradeço muito, porque desde aquele dia, nunca mais eu me permiti comigo mesmo uma piada sobre homossexual. Eu bani isso da minha vida. Então quando tem discussão, por exemplo, de futebol, que sempre, não sei o que, a gente sempre leva para esse lado, né? Florzinha, pó de arroz, essas coisas. Hoje eu consigo evitar. Foi um passo que eu dei na minha vida. E eu agradeço a esse rapaz, porque eu tive que ter muito respeito para o que ele falou comigo. É uma vivência dele. E eu me lembrei muito do que está aqui no Vida e Sexo. Esse menino me mudou esse dia, assim. Falou, você foi o meu professor. Porque às vezes a gente acha, né? Que o coordenador de mocidade é que educa. Não. Os jovens também nos educam. Tanto que eu aprendi nos últimos anos, principalmente na questão da sexualidade. Quando eu vejo jovens de 16 anos que têm a sexualidade mais equilibrada, e quando eu tinha 28, eu falei, é aí que a gente vai aprendendo com os outros, com o progresso que cada um alcança. Mas no capítulo aqui, eu vou tomar a liberdade de ler, olha só que interessante como é que ele inicia o Emmanuel. A homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se do conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos,
que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. E aqui, olha, essa segunda parte aqui que eu também acho fundamental. Olha, a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos. Olha o respeito que o Emmanuel tem com a situação. A gente se prende muito ao que? O aspecto físico que a pessoa se apresenta. Mas o que é normal e o que é anormal? Quem somos nós para julgar o outro e falar que você é anormal porque você é homossexual? Então a gente está caminhando hoje para a gente banir isso das nossas cabeças. Quem somos nós para julgar a situação do outro? A hora que esse menino virou para mim e falou isso, olha, eu só sinto atração pelos rapazes. A forma como ele me falou foi lá no meu coração. Eu falei, gente, é uma coisa que ele vive. E é um sofrimento muito grande, porque ele sofre a discriminação, né? E é perceptível que esse rapaz ele é bastante afeminado. Então aí eu comecei a imaginar na minha cabeça, falei, gente, o tanto que esse menino, cada dia que ele vai para a escola, que deve representar o sofrimento na vida dele. Eu queria falar, né? Eu sempre achava que eu me dava bem com o tema homossexualidade na situação. Aí eu peço, né? Deixo aqui para não esperar acontecer para poder encarar a situação de frente, porque eu só fui encarar realmente quando eu vi meu irmão se beijando com outro. Eu tomei aquele choque e falei, nossa, eu não estava preparada para isso. Então, esperar acontecer para aceitar a situação é muito mais complicado do que aceitar antes de acontecer. E a maior prova do que você está falando, mais uma vez eu vou citar a minha mãe. Como a minha mãe conversava abertamente comigo essas coisas, nós tínhamos um vizinho que era homossexual. E ele era assim, aquela discriminação dispensa comentários, né? E ele chegava até a apanhar na rua, as pessoas batiam nele, né? E a minha mãe, quantas vezes ele chegou chorando lá em casa, eu era muito novo, entrava aquele cara todo machucado e mamãe cuidando dele com o maior carinho assim, né? Tal. Aí um dia eu virei, conversando, mãe, sempre chamando que ele é bicha, eles batem nele porque ele é bicha, né? Aí a mamãe virou para mim, meu filho, as pessoas falam isso porque elas não sabem o dia de amanhã. Eles criticam ele agora porque ele é assim, mas ninguém sabe se dentro da família dele já tem uma pessoa nessa condição. E às vezes, a própria pessoa que comete essa violência com ele tem essa tendência interna e o agride porque quer rejeitar isso. Então, meu filho, sempre nessa situação, você tem o maior respeito possível, porque ninguém sabe o dia de amanhã. O que minha mãe me ajudou também em relação, ela me preparou, porque a primeira vez que eu vi dois homens se beijando, que foi na cidade de Cabo Frio, eu estava nas férias, eu tinha 12 anos de idade, né? Os caras se beijando, aí todo mundo fazendo aquela coisa assim, né? Pô, eu já estava com 12 anos, era a década de 80, estava no regime militar ainda. É uma coisa absurda você ver dois homens se beijando. Na praia, na frente de todo mundo, na sorveteria. Aí eu lembrei da minha mãe, que eu vi, não é que eu achei bonitinho e normal, porque o beijo não é só a questão do homossexual. Um casal heterossexual dá um beijo extremamente exagerado numa sorveteria, você também está desrespeitando as famílias que estão ali com crianças. É um momento de intimidade. E aí não entra a questão morfológica, como o Emmanuel falou, é uma outra questão. Então, realmente, de preparar a pessoa antes é fundamental. Eu vi que você levantou a mão. Eu tenho muitos amigos e um deles ele é travesti, ele é homossexual assumido, ele se veste de mulher também. E ele falou que muitas vezes o que acontece, pessoas, às vezes ele vai num bar assim, e sempre tem aquele cara que não, o que é isso, não quero isso aqui, não sei o que tem. E sempre, 99% das vezes, que esse cara que ofendeu, depois no escurinho vai lá chavecar ele. Você vê, né? Porque 99% das pessoas que ofendem ele que não quer, tira esse cara daqui, não quer saber disso aqui, nesse bar, não sei o que tem, depois lá vai lá chavecar ele. Porque quer batata. Eu até espero depois do cara, se cara for bonitinho, deve estar um nome dele. Pois é, né? Gente, dando sequência aí, sexo é espírito e vida. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento onde e quando se expressa. Acho que é o que a gente mais comentou durante todo o estudo hoje, a questão da responsabilidade. E aí, para encerrar, já deu tempo aí, né? Tá em cima do tempo. Nós vamos encerrar com uma frase que o pessoal adora citar no Orkut e no Facebook, né?
A frase que está lá no livro O Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu tenho o maior respeito pelo Antoine de Saint-Exupéry, que é o autor do livro, tá? Mas eu gostaria de propor uma ressalva, uma palavrinha que está ali, ainda mais nós, né, que acreditamos nas pluralidade das vidas, das existências. Tem uma palavrinha ali que eu acho um pouco complicada, e vai ser a conclusão do estudo de hoje para todo mundo pensar. Não é para concordar com o que eu vou falar, é uma questão de reflexão. Eu acho essa frase de um perigo e de um peso muito grande, porque quando você fala eternamente, fica uma coisa assim, né? Se eu cometi um erro com você, eu sou eternamente responsável por esse erro. Uai, eu não tenho a chance de reparar isso, não? Então, uma coisa sobre a questão da responsabilidade, e acho que essa frase pode ser muito bem melhorada: tu te tornas responsável por aquilo que cativa. Sim, nós somos responsáveis pelo que a gente está provocando no outro. Mas esse conceito do eternamente, que tem o queimar no inferno para sempre, isso, graças a Deus, a doutrina espírita veio banir isso, essa luz que o espiritismo nos trouxe da reencarnação, da gente poder sempre recomeçar. Sou responsável? Sou, mas não é eternamente, porque eu posso consertar o meu erro. Então, se aqui hoje algum de nós tem aí uma oportunidade de pedir desculpa para alguém, mesmo que a pessoa te trate mal, mas se você machucou alguém, pisou na bola com alguém, quem sabe já é o começo de pedir uma desculpa, de tocar o barco para frente. Ou então quem viveu um sofrimento muito forte, conseguir seguir adiante na vida. Porque se eu ficar eternamente responsabilizando a pessoa que fez o mal, eu também vou ficar eternamente vivendo o problema, a angústia e a raiva. Então, muito cuidado com essa frase do Exupéry, porque a gente é responsável pelo que cativas, o eternamente não. Porque a gente tem aí a vida, essas novas vidas que a gente recomeçou, que agora, principalmente quem está ainda bem jovenzinho, estou vendo pessoas aqui que estão na faixa aí dos 13, 14, né? Os 30 lá, os 30 e tantos, né? Os jovens aí de 38, né? 37, então vamos caminhar. Que a gente saia com essa reflexão, com essa mensagem de sempre podermos recomeçar. Lembrando que é a importância da sexualidade nas nossas vidas. Ela simplesmente é a base da reencarnação. Tratemos bem então de nós mesmos e da sexualidade que a gente carrega conosco. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a vocês de estar aqui. Valeu!